Olá pessoal, mais um Papo de Doutor. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre doenças raras de pele. Você sabe, você imagina quais são essas doenças? Nós teremos aqui a participação da doutora Régia Patriota falando desse assunto, falando desse tema, esclarecendo um pouquinho algumas dúvidas. Pois bem, vou apresentar a doutora Régia, ela é dermatologista e doutora pela Faculdade de Medicina da USP. Doutora Régia é médica assistente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e também é médica assistente da Faculdade de Saúde Pública da USP. Além disso, doutora Régia também preside a Casa Santa Terezinha, do qual nós vamos falar um pouquinho mais também. Pessoal, fique com a gente. Muito obrigado, doutora Régia. Eu que agradeço muito a oportunidade, agradeço a APSE também a oportunidade de estar aqui falando de um tema, um assunto bem difícil, bem complexo, mas estou à disposição para falarmos sobre isto. E, só para lembrar a todos, se inscreva no nosso canal, dê seu like depois do vídeo, ative o sininho para ser informado e nos siga em todas as redes sociais. Sem dúvida nenhuma, você vai acompanhar sempre temas atuais, relevantes e que vão ser muito legais para vocês. E além disso, a novidade desse ano, vocês vão ter o Papo de Doutor no podcast. Ouça quando quiser. Bom, doutora Régia, é um prazer tê-la aqui conosco e vamos hoje conversar um pouquinho, então. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Dr. Williams, eu que agradeço, boa tarde a todos e agradeço a APSE pelo convite e será muito bom conversar com você sobre este assunto. Ótimo, e como a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre doenças raras de pele, né? Eu já queria começar perguntando assim, já que a gente vai falar desse tema, o que são consideradas doenças raras de pele? Como que eu posso defini-las? Doenças raras de pele, pela Organização Mundial de Saúde, então, também pelo Ministério da Saúde, considera-se doenças raras quando é até 65 pessoas em 100 mil habitantes. Só que dentro dessas doenças raras, nós vamos falar de genodermatose, que são doenças genéticas que acometem a pele. No Brasil, infelizmente, nós não temos uma estatística dessas doenças raras e principalmente de genodermatose. Mas quando a gente fala-se de prevalência e incidência, infelizmente não temos no Brasil. E mundialmente também, alguns trabalhos mostram alguns dados epidemiológicos não confiáveis. Mas estima-se em alguns trabalhos europeus que de 6 a 8% da população, a nível da Europa, calculando em torno de 30 a 40 milhões de pessoas, de acordo com essa estatística europeia, podem ter doenças raras em algum momento também da sua vida. Dentro dessa estatística, no Brasil, estima-se vai ter em torno de 13 a 15 milhões das doenças raras. E das genodermatoses, teremos dentro desses milhões que eu comentei, desses 13 a 15 milhões no Brasil. Como que eu posso, então, conhecer um pouquinho, pensar num quadro clínico dessas genodermatoses, né, os fatores clínicos associados para diagnosticá-las? Como que eu posso falar isso para o público aqui e reconhecer que a gente pode ter uma genodermatose? É difícil, principalmente, quando estamos diante de um quadro que não é rotina, né? É uma doença rara que as pessoas vão... O que é isso? Ao nascimento de uma criança com uma genodermatose, ou até doenças raras, infelizmente, temos dificuldade até no diagnóstico, né? Temos dificuldade até no corpo clínico, no corpo de enfermagem, nos profissionais de saúde, porque não é uma rotina. Então, isso torna-se difícil. E para que seja diagnosticado, precisamos ter um corpo, uma equipe multidisciplinar. Então, normalmente, quando nasce uma criança com epidermose bolhosa, as pessoas ficam, o que é isso? Tem determinados locais, maternidades e hospitais que conhecem, mas tem outras no Brasil que não sabem o que é. Então, realmente é difícil, né? Então, nós estamos estudando, queremos aprofundarmos nesse assunto para que as crianças não sejam prejudicadas, né, nem as suas famílias, diante de um diagnóstico mal feito, mal conduzido,
porque isso é a vida da criança que está, né, que estamos lidando, né? Então, é bem complicado. Em relação à epidermólise bulhosa, né, por ser uma doença rara, o diagnóstico é clínico. Você tem várias, é característico quando a criança nasce, elas têm bolhas, elas têm feridas, o quadro clínico dessas doenças, elas dividem de acordo com o tipo de classificação clínica, né? Vamos supor, tem epidermólise bulhosa que são simples, outras juncionais, outras distróficas, tanto dominante como distrófica recessiva, porque elas são hereditárias. Então, vai depender o quadro clínico de acordo com a classificação. Da epidermólise bulhosa, a simples, você caracteriza por bolhas mais simples, que são localizadas nas mãos, nos pés, no cotovelo, no joelho. Então, de acordo com essa classificação que podemos falarmos do quadro clínico. Já o quadro clínico de uma epidermólise juncional já é mais generalizado, um pouco mais grave. Tem alterações além da pele, você tem comprometimento dos dentes, você pode ter comprometimento gastrointestinal. Por quê? Porque o que acontece quando você tem essa alteração genética? Nós temos a pele e a epiderme. Na epidermólise bulhosa, há um defeito nessa estrutura, dessa adesão da pele e da epiderme. Então, a pele fica muito frágil, tem uma fragilidade cutânea. E aos mínimos traumas, forma-se bolha. E essas bolhas, elas podem ficar na pele, mas também podem atingir a parte da mucosa, principalmente o gastrointestinal, também a parte cardíaca. Então, é uma doença realmente muito séria. Temos também, na classificação do quadro clínico, temos a epidermólise bulhosa distrófica dominante e temos também a recessiva. A recessiva é o quadro mais bem grave, porque acomete também desde as bolhas generalizadas, o quadro de anemia, quadro de muitas dores mesmo, de feridas, comprometimento dos dentes, comprometimento internos, né? E também essas crianças têm um índice de câncer de pele, que além dessa patologia ser grave, séria, dolorosa, crônica e não tem cura, eles também têm certos graus de comprimento de câncer de pele. Então, isso é bem grave nessas crianças. É bem sofrido. E se a gente está falando da epidermólise bulhosa, acho que uma coisa até para deixar claro para a nossa audiência aqui, que a senhora falou que são bolhas que se formam, né? Então, acho que é bom também deixar claro para o pessoal, assim, às vezes a criança nasce, ela tem uma certa descamação na pele, às vezes uma pode ter uma bolinha. Não é qualquer lesãozinha que é caracterizada. Acho que é importante reforçar isso, não é? Que é uma doença congênita e que é grave realmente, né? Grave, a apresentação. Grave. Dependendo da forma clínica, né, do diagnóstico que é feito, o diagnóstico é feito clínico, anátomo-patológico, para ajuda em alguns casos, mas o imunomapeamento que vai classificar, vai dar a classificação desse quadro clínico, né, que é importante, e o subtipo dessa classificação através de mutações genéticas, que nós não temos. Temos dificuldade de classificar esse subtipo, porque a parte genética não temos no Brasil. Então, ficamos com imunomapeamento. Então, não é uma doença simples, fácil. Temos que ter elementos para o diagnóstico de uma classificação dentro de um subtipo de uma doença. Então, baseado nisso, que podemos direcionar os tratamentos, né? Então, as bolhas, quando o próprio pediatra, o NEO, né, quando a criança nasce, se tiver esse conhecimento, que é importante a classe médica e os profissionais de saúde saber, né, dessa doença rara, epidermólise bulhosa, que isso vai ajudar muito, né, no tratamento e no acompanhamento da criança. Mas lembrando a todos, então, que assim, é um assunto extremamente importante, é uma doença que tem que ter um cuidado, uma equipe preparada, mas também
É uma doença rara que também a gente vai sim ter o direcionamento de acordo com o diagnóstico correto para que o tratamento seja o melhor possível, não é isso? Com certeza. E dentro dessa equipe multidisciplinar, como você percebe, né? Uma criança com epidermólise bulhosa, ela precisa de um dermatologista para cuidar e acompanhar, de um psicólogo, porque é uma das doenças mais graves da dermatologia. Elas são conscientes, elas são lúcidas, inteligentes, essas crianças. Elas precisam de um nutricionista, porque elas têm muito anemia, então elas têm dificuldade na alimentação e os alimentos têm que ser pastosos, porque os sólidos, eles causam atrito e pode dar bolha a nível gastrointestinal. Eles precisam de fisioterapeuta, porque há comprometimento ósseo e tem perdas das unhas, né? Os dedinhos, eles se colabam e precisa de fisioterapia, precisa de um ortopedista, porque às vezes, quando perde os dedos, tem que fazer cirurgia para abrir, né, separar os dedos usando luvas. Tem que ter fonoaudióloga, porque afeta a parte das cordas vocais. Para você ver, é uma equipe multidisciplinar. O grupo da dor tem que estar junto com essas crianças, porque uma dor é enorme, é uma dor crônica, que dói na alma, dói na doença física, né? É um transtorno muito grande para a criança, para a mãe e para a família, né? E além disso, com essa doença, a falta de uma estrutura que eles têm preconceito, eles sofrem muito preconceito perante a sociedade, né? Então é uma estrutura bem complexa. É muito complexo. E aí a gente, né, começou falando da epidermólise, mas a gente tem outras doenças, por exemplo, a ictiose. Como que a senhora apresentaria para nós um pouco a respeito? A ictiose já tem um distúrbio de queratinização. É uma anormalidade no processo de queratinização, diferenciação da célula. Então, a criança apresenta, e também tem outros tipos de ictiose. Vai depender também da mutação gênica. Então, por isso que também tem um diagnóstico com imunomapeamento. Mas, normalmente, a ictiose, a criança apresenta uma pele seca, descamativa, pode ter até hiperqueratose na região palmo-plantar. Tem o quadro clínico, quando é grave, uma das ictioses mais graves, que chega a tomar retinóides. Então, tem um medicamento sistêmico. Mas, normalmente, as ictioses mais leves baixam a hidratação. Mas o quadro é de uma descamação exagerada da pele. Então, a criança, e também, alguns casos, apresenta ectrópio, que a pálpebra fica invertida para fora. E o aspecto da ictiose é bem característica também. É um quadro clínico que, quando o médico conhece, né, dá para saber que é uma ictiose, claro, fazendo também a diagnóstico com anatopatológico, em alguns casos ajuda, mas imunomapeamento e também através de mutações gênicas, que é importante. Só para facilitar um pouquinho aqui para o público que nos assiste, como que a senhora podia, de uma maneira simples, explicar para eles esses exames, porque são nomes muito complexos, né? É verdade. Então a gente, às vezes a pessoa está assistindo, fica preocupada, puxa, e aí, como que é, o que seria mais ou menos, qual é o acesso que a gente tem ou não a esses exames? Os exames, o diagnóstico é clínico. Também temos a anatomia patológica. O que é a anatomia patológica? Você tira um fragmento da pele e leva para a biópsia, para analisar. Mas tem casos que não ajuda muito. Aí tem que fazer esse imunomapeamento, que através desse imunomapeamento vai dizer qual o nível das bolhas, no caso da epidermólise bulhosa, para classificar o tipo da doença, dentro das classificações clínicas. E a mutação genética, que tem que fazer o estudo genético mesmo, para ver qual é o subtipo da lesão, que isso ajuda muito no diagnóstico. Só que a genética não temos muito, é caro, não tem isso de rotina no SUS. Então, ficamos mais com o imunomapeamento
e o imunohistoquímica, né, que é a anatomia patológica. Sem dúvida, mas sem dúvida nenhuma, o primeiro ponto é o quê? O quadro clínico, né? Os profissionais estarem já atentos logo no Mas início. precisa do imunomapeamento Claro. e muito importante as mutações genéticas, né? Sem dúvida nenhuma, mas o médico tem que estar atento desde o Tem que início. estar atento. E uma coisa muito importante, Dr. Williams, é o aconselhamento genético. Isso é muito importante. Aconselhamento genético é muito importante, porque nós temos mutações novas. Você pode ter essas doenças numa família que tem um primo com primo, casou, mas também pode ter também fora desse ambiente familiar, né? Então, quando tem mutações novas, eu posso ter, outra pessoa pode ter também. Então, é importante fazer o aconselhamento genético, porque a mãe, ela quer ter outro filho. E ela tem que ser consciente que ela tem chance de ter outro filho com doenças raras. E isso é deficiente no nosso meio. Tem mãe que tem 3 crianças com epidermólise bulhosa. Tem mães que têm epidermólise bulhosa e tem outros filhos não normais. Mas isso é muito importante. Por isso é tão importante a gente definir a genética direitinho. A genética, é. E por fim, uma outra doença que eu queria ouvir um pouquinho mais da senhora é o xeroderma pigmentoso. O que seria essa? Xeroderma pigmentoso também é uma doença rara, caracterizada por uma alteração no DNA, no reparo do DNA da célula, provocando com isso uma fotossensibilidade ao sol. Essas crianças, ela tem muito câncer de pele. Então, como tem esse dano nesse reparo do DNA, essas crianças, elas têm desde carcinoma bacelular, espinho celular, melanoma. Então, elas sofrem muito. O hábito delas são noturno, porque o sol, ela tem essa sensibilidade e aí acomete não só a pele, como a visão também. Ela tem uma opacidade da lesão, até lesão de úlcera de córnea também. Então, são crianças que sofrem muito, principalmente pela exclusão social. O hábito é noturno, tem as suas limitações também, que pode ter comprometimento, além de ocular, pode ter comprometimento neurológico também. E o diagnóstico é isso, também é clínico, também precisa de biópsia também, né? No quadro clínico, e é genético, né? Então, são crianças que realmente são dessas doenças raras. Para a gente que estamos no dia a dia, né? Elas são raras para vocês e para a gente também. Só que no ambulatório de dermatologia, que a doutora Zilda Najá e a doutora Luciana trabalham com essas crianças, e também a doutora Cecília Revite, eles atendem 300 casos de epidermólise bulhosa que eles têm, 200 de quitiose e os 50 mais ou menos de xeroderma pigmentoso, que são também distribuídos em outros ambulatórios, né? Que elas que tratam dessas doenças. Mas não é fácil. Não é fácil, eu imagino que não, né? Tudo Não. que é raro torna um pouco mais difícil dentro da medicina, né? Porque a gente diferencia, né? A questão do diagnóstico diferencial já é complicado, depende de exames, às vezes, mais que não estão disponíveis a qualquer local. Mas aí eu queria ouvir, a senhora já falou bastante disso em alguns assuntos, eu vou tentar pontuar item a item algumas coisas que eu acho importante para o nosso público aqui agora. Então, doutora Régia, a senhora falou bem, mas eu queria reforçar, porque eu acho isso um ponto muito importante. Qual a importância da equipe multidisciplinar? Muito, principalmente da epidermose bulhosa. O epidermose bulhosa, como eu te falei, o contexto engloba todas essas pessoas trabalhando, porque como essa doença afeta, né, várias áreas, precisa, reforçando, se a criança nasce, que vai chamar quem? O neonatologista está lá, dermatologista, porque você vai ver a pele. Essa criança, por conta das bolhas na pele e na mucosa, ela tem dificuldade de deglutir, de comer direitinho. Ainda faltei, a odontologia precisa também tá dentro dessa equipe multidisciplinar. A criança fica com anemia, tem perda de sangue. A criança precisa tomar sangue, que ajudar também na sua cicatrização. E além, eu esqueci de falar, muito importante na dermatologia, quando tem essas bolhas,
a importância do curativo. O curativo não aderente nessas crianças é muito importante. Saber qual o melhor curativo, como fazer o curativo, é muito importante, porque tem curativo que adere. Quando adere, por causa dessa fragilidade cutânea, vai. Imagina você, uma ferida que coloca gaze seca. Quando você vai tirar sua gaze seca, não dói não? Exato. Dói? Um pouquinho, uma dorzinha ai, imagina essas crianças com a pele ferida, com bolha, que não tem condições de ter um curativo não aderente. Então, é bem complicado. Então, vem a dermatologia, vem a nutrição. Essas crianças colabam os dedinhos, elas perdem o dedinho das mãos e dos pés. Elas precisam, os ossos dela têm comprometimento, elas precisam de quê? De fisioterapia. Entra o fisioterapeuta. Essas crianças têm problemas também na parte de fonoaudiologia, que tem alteração das cordas vocais. Fonoaudiólogo. Então, assim, gente, é uma equipe multidisciplinar. A psicologia que a senhora citou A também. psicologia é fundamental, porque eles têm essa baixa estima, têm o preconceito, tem a falta de uma inclusão cultural, né, da sociedade. Então, eles vivem para eles, a mãe e olhe lá a família. Porque a mãe que acompanha essas crianças. A mãe anula a vida dela para essas crianças. Então, às vezes o pai abandona. A mãe é a mãe, que fica lá com ele. Então, precisa muito de um apoio psicológico. E aí vem mais um profissional, né? O assistente social também nessa equipe. Assistente então, social. Né? Essas crianças têm que ser animadas, incentivadas a ir para a escola, porque elas são inteligentes. Elas estão a viver uma vida na comunidade, porque, Dr. Williams, não é contagiosa. Essas doenças, elas podem receber carinho, atenção, não pega. Então, essas crianças, elas podem ter, a ictiose pode tomar um banho de piscina. Tem uma criança que o sonho dela é tomar um banho de piscina, contanto que depois hidrate a pele. A epidermólise bolhosa, eles têm uma paciente que se formou em medicina. Se formou em medicina. Então, quando você tem os cuidados adequados, a sobrevida vai aumentando. Mas tem outros, quando não tem, eles morrem de sepsemia, morrem de anemia, tem essa inanição, né? Todo um contexto. Então, a equipe multidisciplinar, meu querido. É, tudo, né? Agora, aproveitando, uma coisa que também a senhora comentou ao longo dessa entrevista, mas eu acho que é legal a gente reforçar mais uma vez. Qual a importância da inclusão social? Muito importante essa pergunta. Depois vamos falar da Casa Santa Terezinha, que é nossa meta dessa inclusão social. Como essas crianças são excluídas da sociedade, elas precisam desse nosso apoio, dessa inclusão social, porque, como você mesmo comentou uma vez comigo, quando elas viajam, né, tem essa falta de tem uma rejeição, né? Quando você olha a aparência dessas crianças no ônibus, nas escolas, numa praça de alimentação, ninguém está acostumado. Eu entendo, nós entendemos, porque vocês leigos não é obrigada a conhecer isso. É por isso que nossa missão na Casa Santa Terezinha, que nós vamos falar depois, é mostrar para que diminua, acabe com esse preconceito, porque quando você não tem informação, você é ignorante. Concorda? Sim. Então, essa ignorância vem com preconceito. Claro. E quem é que sofre? A criança, o adolescente e o adulto. E eles são pessoas amáveis, são pessoas iguais a nós. Eles têm que ter mais... Vamos dar para eles mais dignidade, mais respeito, mais qualidade de vida para essas pessoas, para essas famílias, que quando eu falo um portador de geniodermatose, eu já incluo a família, porque o sofrimento é geral, né? E até importante, né, antes de complementar essa pergunta agora,
Só lembrar que esse bate-papo não acaba aqui não, então depois você vai poder acompanhar o Papo de Doutor aí, nós vamos ter continuidade ainda falando da Casa Santa Terezinha, que a doutora Régia vai nos apresentar ainda, que é um serviço muito legal e que trata de crianças que têm essas doenças raras. Mas assim, só para a gente finalizar esse papo aqui, a senhora falou de uma palavra muito forte, que é o preconceito. Eu queria ouvir um pouquinho mais sobre o preconceito e principalmente pensando assim, né? Até na família, né? Acho que tem muito preconceito das pessoas pelo desconhecimento, como você já falou, e dentro da própria família, né? O preconceito é muito pesado, né? É muito grande. Tem famílias que, doutora Régia, minhas irmãs vêm aqui, minhas primas vêm aqui, minha família some. Eu não tenho amigos. Então, esse preconceito é bem doloroso. Nós fizemos com a exposição Além da Pele, percorremos alguns estados do Brasil, levando a exposição A Beleza da Alma, Além da Pele, a Beleza da Alma e da Família. Atingimos 60 mil pessoas em torno do Brasil, falando do preconceito. E mostrando para a sociedade quanto que essas pessoas podem ter uma vida normal, eu falo, claro, com suas limitações de cada patologia, de cada doença. Mas a inclusão social para elas é muito importante. Porque se coloque, se você tem um filho assim, se coloque. Você ia ficar bem? Vendo seu filho tendo preconceito, não poder ir na escola, num cinema, numa praça de alimentação, numa padaria. Gente, essas crianças vivem em casa. Elas só saem para ir para o hospital, para medicamento, para o médico. Então, eles já têm uma vida curta. Vamos ajudar essas crianças, essas pessoas, que o mínimo que nós podemos fazer é dar uma qualidade de vida, uma alegria para essas crianças. Eu sempre falo, se todo esse nosso trabalho beneficiar uma criança dessa, eu estou feliz. Porque o sofrimento dele, Dr. Willis, é tão intenso. Dói na alma, dói na pele, dói assim, é uma estrutura tão dolorosa dessa doença crônica, dessa dor dessa criança, que se eu ajudasse uma pessoa, eu estava feliz. Porque, às vezes, eu não consigo nem falar de tanto sofrimento que elas têm. Além de toda essa estrutura, né, física, emocional, familiar, financeiro, que são pessoas que não têm uma renda boa. A parte financeira é muito difícil para eles, são desempregados. Então, falta dessa estrutura toda. No início falamos da parte de estatística, eu esqueci de falar. Sem estatística, como é que eu vou obrigar políticas públicas? Como é que eu vou demonstrar política pública se eu não tenho dados estatísticos? Se são doenças raras, sim, mas existe, e elas têm que ter seus direitos. Então, é muito importante, puxando o elo da estatística, para políticas públicas. E precisamos de políticas públicas para ajudar essas crianças. Então, precisamos ajudá-las cada vez mais. Muito bom. Então, pessoal, é emocionante ouvir, né, um relato sobre doenças raras, doenças de pele, que são referente a crianças que sofrem, né, sofrem com preconceito, a dificuldade de inclusão social. Mas também olha a importância da gente assistir uma entrevista como essa da doutora Régia e divulgar, falar para as pessoas amigas, assistam. Quanto é importante você conhecer algo que está mexendo com um monte de pessoas por aí. Não é porque é uma doença rara que a gente não tem criança sofrendo, não tem família sofrendo pela dificuldade de inclusão social, pelo preconceito. Doutora Régia, só posso agradecer. Queria ouvir as suas considerações, sua mensagem final para o nosso público, depois dessa maravilhosa entrevista. Eu que agradeço mais uma vez e se coloquem no lugar de
cada paciente desse. Tenha compaixão. Abrace. Claro que na epidermose bolhosa, você não pode dar um abraço apertado. Porque um abraço apertado pode gerar bolhas. Eles falam para mim que um olhar já é um preconceito. Mas tenha compaixão. Você pode, no seu olhar, você pode já dar um carinho, um sorriso. Você pode também abraçar as outras crianças, adolescentes. Ajude. É bom se colocar no lugar do próximo. Dar amor, carinho. Eu conto com vocês. Estou aqui à disposição, o que precisar. Eu sei que doenças raras não é fácil, é um assunto difícil. Vocês não têm a obrigação de saber dessas doenças, não. Mas vocês poderiam ter essa solidariedade, ter compaixão, de antes de dar um preconceito, de criticar, se colocar no lugar dessas pessoas, antes de falar, é contagioso, sai daqui. Então, eu dou esse recado. Se coloca no lugar de cada um e tenha compaixão e ajude o próximo. O bem tem pressa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, eu agradeço a todos. Eu acho que a palavra que resume um pouquinho isso também é empatia. Né? Nós vivemos momentos onde se discute muito isso, olhar, pensar no outro. Então, é um pouquinho de empatia para todos nós. Então, pessoal, esse papo não acaba aqui. Continue acompanhando o Papo de Doutor, nós vamos ter outros assuntos, mas ainda vamos voltar num assunto bem relacionado a isso com a própria doutora Régia. Continue nos acompanhando, ative aí os sinais que vão deixar você sabendo pelas redes sociais, YouTube, Instagram, quando estaremos com novos episódios. Mas, sem dúvida, nos acompanhem, vejam os podcasts que vão sair dessa entrevista e vocês terão ótimas oportunidades de discutir mais o assunto. Muito obrigado a todos e nos vemos em breve em mais um Papo de Doutor.